Olá, meus amigos. Boa noite. Daqui a pouquinho, às 8 horas, nós vamos começar. Já estamos dando início, mas estou esperando o pessoal entrar, meus amigos, queridos irmãos, para nós falarmos a respeito um pouco de oração na nossa live de segunda-feira. Vou esperar um pouquinho para o pessoal chegar, todo mundo, começar a abrir aí o seu computador, dar o seu joinha. Estamos chegando. Já vamos começar, tá bom? Boa noite a todos. Estou aguardando só o pessoal entrar um pouco, meus amigos, os irmãos, todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos vendo. Daqui a pouquinho a gente vai dar início à nossa live de segunda-feira, tá bom? Compartilhando um pouco o texto da palavra de Deus e fazendo a oração. A gente vai dar início, tá bom? Estamos esperando as pessoas se conectarem. Você que é meu amigo, tem acompanhado as segundas-feiras, viu? Nós estamos dando início. Em nome de Jesus, estamos esperando as pessoas chegarem, os amigos. Vamos aguardar um pouquinho. Mais o meu boa noite a todos vocês que estão chegando agora, que estão abrindo, aos queridos irmãos, irmãs, amigos, aos parentes. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho nós vamos ter um tempo de oração, né, juntamente com a Igreja Batista lá de Sorocaba, tá bom? Nós vamos dar início à nossa palavra, nosso culto. Ao Filipão que já entrou aí. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo, amigo. Fica com a gente aí para nós ter esse tempo de oração junto aí, hein, cara. É nós. Estamos esperando o pessoal entrar na ajuda de Sorocaba. Uma boa noite aos amigos, aos irmãos, aos meus parentes que estão nos assistindo. Toda segunda-feira a gente faz a nossa live de oração. É o momento de oração lá com a igreja em Sorocaba. Mas nós estamos aqui em São Paulo e a gente continua fazendo aqui e vai ser retransmitido lá para o pessoal. Toda segunda-feira nós nos reunimos como igreja para orar uns pelos outros e pela igreja. E nós estamos fazendo isso porque nós amamos a Deus, não é verdade? Amamos a sua obra e damos a nossa vida, parte da nossa vida por ela, que dera toda a nossa vida, não é verdade? Então, nós estamos aguardando alguns irmãos, eles devem estar conectados lá, mas é um prazer estar falando com vocês. Queria agradecer a todos, que todos tenham uma boa noite, graça e paz a todos. Nós estamos aqui, irmãos, irmãos, amigos, nossos parentes, para nós falarmos. Nós estamos falando na segunda-feira a respeito de oração. Olha, queridos, eu não sou o expert em oração. Existem pastores que são excelentes oradores e falam muito bem a respeito de oração, porque a oração, nós não precisamos ser o melhor orador do mundo, a pessoa mais importante do mundo. Oração é aquilo que você é, não é verdade? É aquilo que você fala com Deus.
Esta é a verdadeira oração, queridos. Então, é nisso que nós estamos falando, né? E a gente lê um texto sempre da palavra de Deus para dar um apoio, para que você possa ter embasamento bíblico para você poder ter um embasamento bíblico para você orar. Nós já falamos como Jesus orou, como os grandes homens de Deus eles oravam, e para eles a oração era um estilo de vida, era uma rotina a vida deles, né? Então, queridos, a oração na nossa vida tem que ser assim, tem que ser um estilo de vida, uma rotina, né? Na nossa vida, um hábito, né? Na nossa vida, que nós temos que ter na vida, porque tudo nós precisamos de Deus, em tudo, né? E a palavra que eu vou compartilhar com vocês é essa. Nós vamos ver o quanto que é importante nós termos um tempo de oração na nossa vida, é verdade? E eu sou muito grato a Deus, porque eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu tenho muita fé em Deus e no seu Filho Jesus, que deu a sua vida por mim, né? Eu fui resgatado do reino das trevas para o reino da luz aos 17 anos. Conheci o Senhor Jesus e eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Isso não quer dizer que eu não tive problemas, nem dificuldades, nem lutas, nem afrontas, nem enfrentamentos, nem problemas, nem crises. Sim, queridos, tive muitos problemas, muitas crises, muitas dificuldades, muitas lutas, mas faz parte da nossa vida cristã. Na verdade, a paz, pastor, nós estamos entrados aqui uma adiantada, viu, querido pastor Paulo. Então, mas o que vale a pena nós servir a Deus é ser servo mesmo, é servir como o reino de Deus, porque aqui na terra nós temos nós cristãos, nós temos um objetivo, que é servir ao nosso Deus enquanto estamos vivos, porque aqui somos passageiros mesmo, nós estamos de passagem mesmo. Então, não adianta a gente brigar por algumas coisas aqui na terra, que isso tudo vai ficar aqui, e o que nós vamos levar para o céu, né? E a nossa recompensa está lá no céu. Minha querida esposa Miriam está assistindo. Beijo, querida, para você, para o Dani, para a Dona Maria. E lembrando sempre que essa é uma live que a gente faz na Igreja Batista da Vila Helena, do pastor Paulo Farias, da sua esposa, pastora Vera. Toda segunda-feira nós nos reunimos lá para orar, mas como eu estou aqui em São Paulo, então nós temos que fazer. Deus nos permitiu que nós tivemos essa tecnologia, então nós fazemos essa live aqui, e é por causa da pandemia também. Amém? E a pergunta que eu tenho para você nessa noite, meu querido, meu amado, é assim: o tema é: nada me faltará, baseado logicamente no Salmo 23. Mas puxa vida, Leandro, você vai falar do Salmo 23, aí é fácil, hein? Até eu falo do Salmo 23, qualquer pessoa, né? É muito fácil. E a gente abre a Bíblia, Salmo 91, no Salmo 23, são os salmos os mais bonitos da Bíblia, que a gente decora, né? Eu fiz uma peça de teatro e decorei o Salmo 23 e nunca mais esqueci. Mas por detrás desse salmo, bem rápido mesmo, eu gosto de... Nós temos que anotar algumas coisas que são muito importantes na nossa vida. E a gente tem que aprender com Davi, né? Davi, que era um homem simples. Na simplicidade dele, o Senhor o escolheu. E neste salmo, no Salmo 23, que nós vamos ler daqui a pouco, Davi fala da dependência que ele tem de Deus. Da dependência total que ele tem de Deus, na verdade. Nós sabemos que se nós não tivermos isso no coração, essa dependência de Deus, e formos a nossa força, nós sofremos mais. Podemos até conquistar as coisas, mas sofremos mais. Isso na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida com a igreja,
em tudo nós temos que depender de igreja. Sabemos que a nossa vida, nós temos as coisas são separadas, né? Você tem sua vida pessoal, você tem seu casamento, você tem a sua vida familiar, no seu trabalho, mas de uma coisa nós temos em comum, o mesmo Deus que nós servimos. E olha só, irmãos, no Salmo 23, do 1 ao 6, né, o Davi, ele cita aqui, ele canta, né, ele entoa o Salmo aqui, da seguinte visão: ele como pastor, ele declara esse Salmo, conhecendo muito bem aquilo que ele fazia. Então ele queria fazer um elogio para Deus, ele queria apresentar uma coisa nova para Deus. Então o que é que fez Davi? Ele fez aquilo que ele mais sabia fazer, e ele comparou o Senhor Deus com aquilo que ele sabia fazer, que era o melhor, vamos dizer, Davi era o melhor profissional na área de cuidar de ovelhas, né? Assim como eu tenho uma profissão, eu sou funileiro. Então se eu fosse hoje fazer um salmo para Deus, eu diria assim: o Senhor é a minha solda MIG de alta qualidade, vai nas mais profundas chapas e emenda os corações partidos, porque o seu martelo nos endireita os nossos caminhos, a sua lima nos afina. E vocês entendem? E Davi fala de Deus, no Salmo 23, como um pastor, como ele conhecia muito bem uma ovelha. E então no Salmo ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele conhecia, porque ele é meu pastor, ele me leva a pastagens e me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, porque é isso que eu faço com as minhas ovelhas. E por ele ser pastor, ele restaura o meu vigor, e ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, que é exatamente aquilo que Davi fazia com as ovelhas, e ele via, era o cuidado que Deus tinha com ele, não é verdade? Olha no versículo 4: mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, né? Olha, veja bem, porque o pastor conduzia as ovelhas de um lugar para o outro, atrás de pasto, atrás de água, e ele levava mesmo um cajado, que o cajado era reto, era para mostrar a direção. O cajado tinha uma curva, perdão, irmãos, tinha uma curva assim, né? E ele puxava as ovelhas pelo pescoço para resgatar de algum buraco, de quando ela caía ou no abismo, ele puxava com o cajado, que tinha um gancho na ponta da ovelha. E a vara era para mostrar o caminho, alinhava, né? Não é para dar cajadada na cabeça, nem varada nas costas das pessoas. Era uma ferramenta que Davi tinha para conduzir as ovelhas a lugares tranquilos, né? Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e me fazendo transbordar o meu cálice, né? Sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, no primeiro tempo, aqui dos primeiros 3 versículos, Davi fala da condição de pastor, né? De pastor de ovelhas, mesmo que ele era. E ele compara Deus cuidando de um homem, de um bom pastor, de um excelente pastor, que conduz as suas ovelhas a lugares tranquilos. E a minha pergunta que eu faço para você, hoje, né, qual é a sua necessidade, né? O que está te faltando, né? O que falta? Falta de descanso para a sua vida? Você tem andado muito ocupado? Falta refrigério para a sua alma? Falta refrigério? O que é que está faltando, né? Porque nada me faltará. Davi está dizendo, olha, presta atenção nesse salmo, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu te pergunto, hoje, o que está faltando para você? Está faltando descanso? Você anda meio cansado, meio preocupado? Prestando atenção, irmãos, porque hoje existe uma doença, a depressão, e ela tem muito a ver com sentimentos, com alma, com coisas que nós absorvemos no dia a dia, com estresse, com
palavras, com ofensas que a gente vai guardando, ou coisas que a gente não consegue, ansiedade, né? Preocupação, não é verdade? O que está faltando? Refrigério para sua alma agitada. Você não consegue ter paz, tranquilidade, né? Está faltando para você direção na sua vida. Você, né? Uma direção. Qual é a direção que eu vou seguir? Qual é o norte que eu vou seguir? Qual é a seta que eu vou seguir? Qual é a placa que eu vou seguir? Está faltando isso para você? Está faltando companhia? Né? Você tem falta de amigos, de pessoas, conforto, sustento, alegria? O que é que está faltando? Porque Davi está dizendo assim, ó, o bom pastor, se você ouvir, né, ele diz assim, a ovelha conhece a voz do bom pastor. Meu amigo, meu querido irmã, amigos, olha, se tem uma coisa que Deus está falando com você, mas às vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Nós, nessa condição de ovelha, nós temos que ouvir. Uma das características que Davi tinha, é que ele tinha uma fé inabalável no Senhor. Ele amava a Deus. Tanto é que Deus chamava de um homem segundo o coração de Deus. De tanto que ele atraiu Deus com sua fé. E com isso fazia a diferença, né? Você fala, Leandro, mas eu tenho o Davi tinha muitas dificuldades, muitas necessidades, muitos problemas. Nós vimos lá na frente os problemas internos, as crises de existência de Davi, muitas coisas que Davi tinha, problemas e dificuldades, e humano como nós, mas Deus nunca os desprezou. E nada faltou para Davi. E para nós também, né? Então são três coisas que eu quero que nós temos que aprender nesse textinho. A primeira, né? A resposta de Deus para você é: a sua provisão é completa. Deus vai te dar saúde, justiça e companheirismo, vitória, bondade e misericórdia. Nos primeiros capítulos, é isso que ele fala. A sua provisão é completa. Ele vai te levar a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Mas você tem que deixar o Senhor conduzir você. Não dificulte as coisas para Deus. Você não precisa... trate Deus como... Abre o seu coração. Respire fundo. Se lance na mão de Deus. Deixa Deus conduzir você. Você não precisa falar em línguas. Sentir um arrepio nas costas. Não, queridos. Na sua oração. Amanhã, hoje, agora, antes. Às vezes você não consegue dormir. Às vezes você está preocupado, está ansioso. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus conduzir você. Ele está dizendo que o Senhor conduz em passos verdejantes e me faz repousar. Ele faz, além de conduzir você, quando chega no local, o Senhor faz te repousar. Ou seja, você vai ficar tranquilo. Né? E Ele guia, né, pelas veredas, pelos lugares, pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome, porque Deus tem um nome para zelar. Maria Antônia, paz, queridos. A Vera, paz, querido. Então, queridos, a primeira coisa, né? A sua provisão é completa. Confie nisso, né? A segunda coisa, o poder de Deus é ilimitado. A gente ouve muito falar sobre... quando você compra um celular, você tem planos ilimitados. Você pode ligar para onde você quiser, para qual operadora, eles fazem questão de dizer isso. Não tem limites. O poder de Deus não tem limites, irmãos. Inclusive nesse salmo, Davi fala no Salmo no 4, que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu passo bem perto da morte. Né? Ele estava falando dos lobos, dos ursos que atacavam, dos leões que atacavam as ovelhas, e ele sabia do perigo constante que era, e o estado de vigilância que ele tinha que ter, e a força e a estratégia para tirar esses animais próximos das suas ovelhas. E Davi, inclusive, uma das coisas que quando ele enfrentou Golias, ele disse: olha, eu enfrentei urso, enfrentei leões e matei, porque eles queriam atacar as minhas ovelhas e eu protegi. Então, isso prova de que ele cuidava mesmo das ovelhas. Então, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis, não vou ter medo algum, porque o Senhor está comigo.
Ele está dizendo. E ele confiava no poder de Deus. Poder sobre a morte, sobre o medo e sobre as necessidades de cada dia. Então, a primeira coisa, a sua previsão é completa de Deus. Segunda coisa, o poder de Deus é ilimitado, irmãos. Não há nada que Deus não possa resolver. Eu vou repetir, não há nada que Deus não possa resolver. Deus está cuidando de você, mesmo que você não perceba. Você aí que está me vendo, mesmo que você não perceba, mesmo que você às vezes se descuide, Deus cuida de você. O seu cuidado é permanente, no presente, no futuro, né? Deus está sempre cuidando de você. No presente, Ele cuida do dia hoje. Por isso que Ele diz assim, lançai toda a ansiedade sobre mim. Não se preocupa com o dia da manhã. Luiz Alberto, boa noite, paz. Queridos, não se preocupe com o dia de amanhã. Lança sobre mim, arranca de você e lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Ele está dizendo. Então, querido, Deus está cuidando de você. E o que você tem que fazer é cuidar do seu. Aí no seu dia a dia cuidar da sua vida, das suas coisas, mas separar sempre um Deus, sempre um tempo para aquele irmão que cuida de você, que é o bom pastor, não é verdade? Então, Davi está dizendo assim: este é o meu pastor, o bom pastor, o excelente pastor, porque ele diz assim: eu sou um excelente pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Eu conduzo águas tranquilas, passo verdejantes, protejo da morte. Olha, você imagina Deus, o que o Senhor não fará por nós, não é verdade, irmãos? O que o Senhor não fará por mim e por você, né? Creia nisso, acredite nisso. Eu sei que hoje é segunda-feira, um dia meio atribulado, primeiro dia da semana, né? A gente volta a trabalhar, mas eu quero dizer para você o seguinte, desta oração, pare um minutinho e lance toda a tua ansiedade, né? Coloca a sua alma diante de Deus, porque ali o nosso contato com Deus é a alma, é o que está por dentro de nós. As coisas externas, elas não têm muita importância, mas as internas têm, né? E nesta noite o Senhor vai trazer refrigério para a sua alma, né? Em outro salmo, Davi fala com a alma dele, ele fala assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges? Por que está preocupada? Olha, Davi falava com a alma dele. Sabe o que é isso? Isso era Davi falando com o próprio Deus, porque quando nós conversamos com Deus, essas coisas espirituais, ela vem da nossa alma, dos nossos sentimentos, do mais profundo dos sentimentos. E o Senhor pediu assim: quando você estiver comigo, faça de todo o seu coração, de toda a sua alma. Não importa o que você fez hoje. Não importa, para Deus não importa mesmo. Chegue diante de Deus para que você tenha paz na sua alma. Talvez você não consiga dormir direito, talvez você não consiga ter um pouco de tranquilidade, de paz na sua alma, nos sentimentos, não é verdade? Então, nesta noite, nesta oração que nós vamos fazer junto, vamos colocar isso, né? O Salmo 23 não é para ser decorado e repetido, ele é para ser pensado, né? Mas na parte 2, ele fala, né? Eu sei que a bondade do Senhor e a fidelidade, a bondade e a fidelidade vão me acompanhar todos os dias, porque eu sei. Ele diz assim: eu sei, eu tenho certeza que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanhará todos os dias da minha vida, né? E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele faz uma declaração, Davi, para Deus, né? Em um momento difícil que ele estava passando. E ele faz essa declaração. Salmo 23 é uma declaração para Deus. É um lamento para Deus, não é verdade? Então, nessa noite, eu queria que você pensasse nisso. Quando você lesse o Salmo 23, que você pensasse nesta palavra, meditasse nessa palavra do Salmo 23, no dia que você lê a Bíblia e olhasse para ele de uma forma diferente, amém? Então nós vamos ter um tempinho de oração agora, em nome de Jesus, na minha e na sua fé. Existe uma música do David Keeler que eu gosto muito, que ele fala assim: olha, vamos orar, pastor, pelo pastor Levi, pela pastora Josefina, pelo pastor Daniel, e você não precisa saber como orar, né? Basta você dizer
o nome de Jesus, porque, irmãos, o nome de Jesus é poderoso. Vamos orar pelo irmão Avelino, tá? E à medida que nós vamos, você pode colocar o seu pedido de oração aí, nós vamos orar. Nós vamos ter um tempo de oração aqui. Eu estou aqui na minha casa, mas para você ver que não importa onde estamos, o importante é que nós como igreja, nós vamos orar, né? Lembrando que eu sei que hoje está na moda as pessoas fazerem live, pessoas famosas, importantes, e eu respeito muito, acho muito legal mesmo. As pessoas fazem isso, né, de maneira muito tranquila, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, meu querido, é assim, eu estou servindo a Igreja Batista lá de Sorocaba, do querido pastor Paulo, um homem de Deus, e essa live nós fazemos toda segunda-feira lá junto com a igreja que ora. Nós oramos pela nossa comunidade, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelos ministérios lá da nossa igreja. Mas sabe o que nós pedimos? Nós vamos orar por você, mas vamos pedir que você ore por nós também. Oramos por nós, porque a obra de Deus é tão grande, né? E poucos somos obreiros, né? Então, eu queria que você ouvisse essa oração e nós vamos orar. Dirceu Barbosa, peço oração pela minha mãe, Isaura, né? Para mim, Dirce, nós vamos orar, tá bom? Gostaria de oração pela mãe nativa, pela minha mãe nativa, nós vamos orar, tá? Feche os seus olhos aí e nós vamos ter um tempo de oração. Pai bendito, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós estamos aqui. Quero te agradecer pelas pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo agora, que estão nesse momento de fé. Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor toque em todos, ó Deus. Nesse dia que para mim também foi bem cansativo, bem atribulado, mas eu estou feliz porque eu tenho a quem recorrer. Como diz o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesse momento, Senhor, nós temos muitas coisas, cara, que nós, Senhor, que nós precisamos, que nós temos muitos pedidos, muitos problemas e dificuldades, muita luta, mas nós entregamos nas suas mãos. Porque como diz aqui o salmista, Senhor, a sua bondade, a sua fidelidade e as suas misericórdias duram para sempre. Não existe nenhum Deus, Senhor, que seja como tu. Não existe nenhum Deus que tenha misericórdia que o Senhor tem. O Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus que espera e trabalha para aqueles que o amam e o servem. E também para aqueles, Senhor, que ainda não conhecem a Ti. O Senhor sabe, o Senhor conhece desde quando nós nascemos, antes do ventre da nossa mãe, todos os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas entranhas, os nossos pensamentos. Eu reconheço que o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, basta um piscar de olhos, basta, Senhor, um estralar de dedo, e o Senhor pode mudar todas as situações na minha vida e na vida dos meus irmãos, queridos irmãos e irmãs, amigos e parentes que estão nos assistindo. Nesta noite eu quero te pedir, Senhor, eu te peço pela Igreja Igreja Batista lá em Sorocaba, pelo pastor Paulo, pela pastora Vera, os seus filhos, a Aninho, Paulo Vitor, Senhor, este homem de Deus que o Senhor colocou, ó Deus, este amigo tão precioso, este pastor tão amado. Senhor, cuida da vida dele, da sua família, da sua casa, cuida dele, Senhor, livra ele, Senhor, do caminho mal, das armadilhas do mal, prospera o seu caminho, abençoa o seu ministério, a sua igreja, abençoa, Senhor, a nossa igreja, os ministérios, homens e mulheres, obreiros, as pessoas que trabalham, Senhor, na obra de Deus, todos os ministérios da igreja. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor abençoa os nossos pastores, os líderes, ó Senhor, os músicos, todos aqueles que estão nos assistindo, todo aquele, Senhor, que pôde e não pôde estar conosco nessa noite. Nós te pedimos, Deus, te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão pedindo oração, pela Vera Luz, ó Deus, pelo pastor Levi, pelo pastor Daniel, Senhor, pela mãe da Sônia, Deus, essas pessoas que estão pedindo a oração, que precisam, Senhor, de um toque especial, que precisa, Senhor, de uma mudança de vida, de uma estratégia nesta noite, Senhor. Entra com provisão, remove as águas, Senhor, retire as pedras. Ó Deus, faz um milagre, Senhor, nas pessoas nessa noite. Aqueles que estão aflitos, abatidos, com a alma triste, ó Deus, que estão amargurados, tristes, que estão com depressão. Levanta, Deus, restaura essas pessoas, traz elas, Senhor, de volta à vida. É importante porque o Senhor os ama
Senhor, traz que essa semana seja uma semana abençoada para nós, apesar das lutas, das dificuldades, Deus, que nós recebamos uma semana de vitória em cada um dos seus filhos e filhas, aqueles que estão nos vendo agora, Senhor, em nome de Jesus, cada luta, cada dificuldade, cada momento individual de cada um, eu não sei qual é a dificuldade, mas o Senhor sabe, e as pessoas estão nos assistindo, estão junto conosco nessa oração, Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, guardá-las, protegê-las, abençoá-las, abrir as portas, fechar as portas. Tu és um Deus que sabe de todas as coisas, em nome de Jesus. O seu nome é poderoso, ó Deus, assim como o Senhor foi na vida de Davi, o Senhor vem sobre a nossa vida, nos abençoando. Ele não foi perfeito, não foi um homem perfeito, teve dificuldades, mas o Senhor permaneceu com ele em nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, pelo nosso país. Senhor, abençoa o Brasil, abençoa o nosso presidente, todos os presidentes da Câmara, do Senado, todo o nosso país. Nós somos um país abençoado por Deus, pelo Senhor. Aqui nós sempre oro, Senhor, agradecendo, porque o nosso país é um país tão bom, não temos tempestade, furacões, tremores de terra, é um país que tem tudo para dar certo. Nós entregamos na sua mão o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, ó Deus, nós entregamos na sua mão todas as autoridades, todos aqueles que governam, Senhor, nosso país, nosso estado, nossas cidades, os prefeitos, vereadores, deputados, nós entregamos na sua mão, nós oramos por eles, te pedimos que o Senhor Deus venha com sua mão de providência, porque feliz é a nação com os judeus é o Senhor. Nessa noite te pedimos, Senhor, para aqueles que estão enfermos, estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão com Covid, com outras enfermidades, que agora, Senhor, não podem, por algum motivo, Senhor, orar ou falar. Deus, entra com provisão nesta noite, faz um milagre, restaura as vidas, a saúde dessas pessoas, traz ela de volta, Senhor, para o convívio da sociedade, ressuscita os sonhos, Senhor, as pessoas que, por algum motivo, estão em depressão, que pararam de sonhar, que pararam, Senhor, de acreditar em si mesmo, levanta, Deus, enfermidade nos ossos, todas as dores, todo tipo de enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos saúde, ó Pai, prosperidade para os seus filhos, financeiro, espiritual, sentimental, em nome de Jesus, ó Pai, que nós sejamos e sentimos a sua presença todos os dias, aqueles que precisam ser alcançados em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, toda a nossa família, abençoa a minha casa, todos os meus amigos, parentes, todos aqueles que estão nos assistindo, que sejam tocados, abençoadas suas famílias, esposas, maridos, filhos e filhas, ó Deus, que sejam abençoados, guardados, protegidos, que haja paz, prosperidade e bênção em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Querido, eu te agradeço por esse tempo, viu? Muito obrigado a todos, que o Senhor abençoe você, deixa um joinha aí, né? E deixa o seu recado. Agradeço a Deus, agradeço aos irmãos da Igreja Batista de Sorocaba, muito obrigado por todos, viu? Logo estaremos aí e foi uma bênção estar com vocês. Toda segunda-feira a gente está aqui em nome da Igreja Batista de Vila Helena, lá em Sorocaba, né? É um trabalho que a gente faz lá junto com os irmãos, mas você pode participar junto com a gente, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe, viu? Amém.